Eu estava em casa de férias e vendo televisão, zapeando. Aí, de repente, eu vi a imagem das pessoas invadindo o gramado do Congresso. E aí me chamou a atenção, porque eu falei, se eles passarem dali, e eu não via policiamento, eu falei, vai ser difícil conter. E aí fiquei bem preocupada e já vi a movimentação nos grupos aqui do trabalho, de WhatsApp. E a partir daí começamos a acompanhar bem preocupada e bem pesarosa por estar vendo que aquilo não ia ter controle. Foi mais ou menos isso, pois eu estava de férias em casa. E com aquela sensação de que o pior já tinha passado, porque o grande medo, o grande receio era o dia 1º, o dia da posse. Indicador? Pode votar. A vitória é do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, com aproximadamente 50,9% dos votos, contra o candidato e presidente Jair Bolsonaro, 49,1% dos votos. E no final o que identificamos foi a segurança, a lisura, a confiabilidade das urnas eletrônicas. No dia que ele ganhou, acho que eu já comecei a falar com a Si. E aí a gente decidiu em 3 dias. Vamos. E viemos. E aí eu achei que Brasília era o lugar ideal para o Réveillon desse ano, né? Você não dá para levar criança porque é muita gente, né? É um show de rock isso daí, né? Mas a ideia a princípio era levar elas. A gente queria. Aí teve o evento lá, né? Do Lula, que teve as bombas na diplomação. Aí quando teve a diplomação, aí a gente desistiu. O dia 12 de dezembro é um dia que chamou muito a atenção do país e do Distrito Federal. A gente teve uma série de depredações, ações coordenadas, ataque à Polícia Federal e depredação de uma delegacia da Polícia Civil, que é a 5ª DP, que fica perto ali, Asa Norte, ou Brasília Shopping. Então teve a depredação da 5ª DP. A gente teve, espalharam gás de cozinha pela cidade, explodiram ônibus, carros. Ninguém foi preso nesse dia. O convite é pessoal. Ele não é estendido a familiares, a parentes, a colegas, assessores, enfim. Isso a gente vai dizer, entendeu? E é intransferível também. Ele só vale para aquela autoridade. Por quê? A gente está recebendo um grande volume de pessoas num curto espaço de tempo. Vai ter fila aqui, gente. Não tenha dúvida, vai ter fila aqui. Eles vão subir na chapelaria pelo lado da Câmara, subir a escada verde e vão para o plenário entrando pela porta principal. Então aqui é preciso que a gente tenha alguém posicionado aqui mesmo. Pode ser que a gente... Tá? Mas olhando as pessoas. Ah, tá com o crachá, o holograma dourado? Por ali, por favor. Bem-vindo ao evento de posse. Pode seguir para o plenário. Eu sempre gosto de dizer, né, às vezes familiares, amigos, não, porque a posse e tal, todo mundo pensa no Palácio do Planalto e pensa na faixa presidencial que ocorre, né, a transmissão lá fora. E a posse não, a posse é aqui no Palácio do Congresso Nacional. Nossa! É comprido. É grande, né? Então aqui, é isso aqui como eu te falei. Aqui vão ter pessoas? Aqui não tem um bolso não é previsto. Mas eles estão isolados. Mas como eu disse, nada impede algum parlamentar querer. Ah, tá bom. Aí, tá vendo como tá tenso? Tem até helicóptero. Todo dia um incêndio, uma bomba. Vamos lá? 3, 2, 1. Brasília vive um clima bastante tenso neste fim de ano. Uma bomba quase explodiu no aeroporto na véspera do Natal e o acesso às dependências do Senado está cada vez mais rigoroso.
Mesmo assim, os preparativos para a grande festa da democracia continuam a todo vapor. Os ensaios para a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva acontecem nesta quarta-feira aqui no Congresso Nacional. Querido, tem um detalhe, não só falar uma coisa, porque as tropas vão ter que formar aqui para fazer o ensaio. Não pode ficar esses carros aqui. Quando o presidente deslocar, a gente assume uma posição ali, deixa as damas na frente, né, junto com o cerimonial tal, e a gente vai ali, passinho, fecha todo o dragão ali para que ninguém passe, porque se deixar solto, o pessoal praticamente gruda no cangote ali. A jardineira, que vem com 45 profissionais de imagem, que são todos os jornais, todas as revistas e algumas TVs, vem acompanhando o presidente até essa descida aqui, porque não tem pool de fotografia, só tem pool de imagem. Então esse caminhão, a ideia inicial é descer essa rampa, passaria aqui na frente e não parava. E vai subindo e a ordem é ele parar lá em cima, ao lado do caminhão do pool, esperar a saída do presidente, tudo bem? Teoricamente ele vai pegar um pedaço da guia ali, né? Porque ali é contramão, a gente que dirige carro grande, a gente sabe, ele vai abrir um pouquinho a curva, um teste. Faz um teste com esse caminhão. Ele vai liberar o pessoal passar, entendeu? Vai pra história, mano. Vai estar aqui. Terminou de cumprimentar ali, você vai estar vendo. Terminou de cumprimentar, já dá o apresentar a arma e olhar adiante. Porque o patrimônio, apesar de nós termos avisado, colocou alguém para fazer alguma coisa ali com esse caminhão e agora o caminhão está tentando sair. Vai começar, viu, gente? Isso, aí a gente fica aqui atrás, entendeu? Eu tô com 113, mais 50, mais 190? 193. Ah, não, tá demais. E daí tem os pedidos extras ainda. A gente não tá contemplando o 193, ainda pedidos do tipo Estados Unidos, que é mais um, aquelas coisas que são... que até não muda tanto os números, mas só pra vocês saberem que temos ainda é que aí pedidos. Tá meio complicado, 190. Peraí, 190 já extrapola. Primeira vez que eu venho, de fato, visitar Brasília, né? Tava ensaiando uma peça em São Paulo, então não podia ficar um dia a mais. Tudo certo. Vamos lá pegar os hologramas e a gente volta pro plenário, né? Para o brasão É que ficar meu inteiro. olho olha esse não, tipo não. de coisa, né? Tem sim, porque para o brasão tem ficar um tantinho, inteiro. né? Tem um tantinho, sim. Tá. Não, mas não compromete. Que é feita a transformação, né, Eline? Eu nem trouxe água, porque os caras falaram que não pode, eu não trouxe. Nem água, cara? Não pode ter a garrafa, né? Isso é a fila para o... É a fila. É a fila. A gente tem que pegar essa fila. Se a gente passa. Passa? Passa não. Passa. Será que a gente consegue passar? Pelas pontas deve ser entrada. Gente, olha. Ah lá. Tá lotada já. É muito bom ver. É muito bom. Vou tirar a foto e vou mandar pra você. Né? Isso aí. Momento Tiete. Isso aqui é muito legal, né? Olha. Tem que passar lá, nós chamamos da imprensa também. Você tem a imprensa para dar.
Tô pegando, já tem gente pedindo o link da nossa transmissão. Esse é o ônibus que vai levar a gente até o Palácio. Tá cheio de gente aqui das TVs, dos jornais, vários jornalistas. E aqui a gente segue, daqui a gente segue o Palácio do Planalto. Estou esperando 300 mil pessoas aqui hoje. Meu medo é o acampamento com os manifestantes do presidente Bolsonaro aqui do lado. 62 dias. Aquele acampamento lá, ele foi o centro, foi o epicentro de todos os atos que aconteceram no Distrito Federal, tanto no dia 12 quanto aconteceram no dia 8. Eu tive várias vezes naquele acampamento, como eu já falei, né, eles realmente viviam uma bolha ali dentro, eles só consumiam informações e grupos e o que era falado naquele carro de som, eles não viam o que estava acontecendo fora daquilo ali, e assim, parecia uma seita. Oi, Esther, desculpa. Tô meio cega. Teve primeira-dama subindo aqui, entrando com os eleitos. A Michelle entrou atrás do Bolsonaro. Atrás. E olha só, em teve teoria, vice também. teoria. A filha da Dilma entrou com a Atrás esposa também. com a Marcela Temer. Em teoria é a primeira vez que as esposas Entram na frente. Mas eu não sei se a gente pode divulgar isso, porque na hora tudo pode mudar. Então, ela pode dar a mão. Talvez depois que eles se levantam, aí você pode falar, é a primeira vez que as esposas vêm à frente. E veja, e por que isso está acontecendo? Para a gente reposicionar o papel da mulher no cerimonial. Pedimos que as pessoas que estão na descida do Congresso para a Praça deixem a fila vazia o quanto antes, para que possamos dar prosseguimento nas cerimônias. Já tem muito barulho aqui, tá? Quem for falar comigo, fala um de cada vez. E quando eu entrar, desliga tudo, tá bom? Era 1 hora, hein? Antônia, a Soraya falou do Palácio do Planalto, a gente não poderia deixar de mostrar aqui lá como está o clima. A repórter Carla Benevides já está lá bem pertinho do povo e do própria rampa do Palácio do Planalto, não é isso, Carla? Aqui atrás da gente a gente tem a Praça dos Três Poderes, que já está muito cheia. Existe um limite de pessoas que podem ficar aqui. Inicialmente foi estabelecido um limite de 30 mil pessoas, mas depois esse limite foi ampliado para 40 mil pessoas. Ainda não. Avisa.
A dúvida é, se o Lula pegar na mão da Janja, ele vai entrar com ela. Entendeu? Ele vai entrar com ela. Agora, simbolicamente, eu acho quase até mais importante ela entrar na frente. Não, eu conversei com Deus hoje. Muito bom. Presidente. Estamos aqui de volta. Presidente. Vamos lá. Deixa a gente passar esse papo aqui. Salve Lula! Isso, salve! Salve Mojica! Salve a democracia! E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braços fortes. Em teu seio, ó liberdade, desafia nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve! Brasil, sonho intenso, raio de amor, de esperança, terra desce. Gigante pela própria natureza, entre elas forte e fabuloso. E o tempo espera essa grandeza, errado, errado. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. O novo governo chega com desafios complexos, como unificar um Brasil polarizado, garantir compromissos sociais e governar com responsabilidade fiscal. Desencorajar o revanchismo, coibir com absoluto rigor atos de violência, restabelecer a verdade, fortalecer a liberdade da imprensa, honrar a Constituição e venerar a democracia. Ao ódio responderemos com amor, à mentira com a verdade, ao terror e à violência responderemos com as leis e suas mais duras consequências. Sob os ventos da redemocratização dizíamos, ditadura nunca mais. Hoje, depois do terrível desafio que superamos, devemos dizer, democracia para sempre.
gente já consegue ver o carro do presidente Lula descendo ali a via N2 e a multidão aqui atrás na Praça dos Três Poderes está aguardando, ansiosa por esse momento. Eles acompanharam atentamente todo o discurso do presidente Lula no Congresso Nacional, aplaudiram, ovacionaram, gritaram em várias partes do discurso dele. Aí a gente correu, a gente começou a correr. A gente correu, aí a gente pegou o elevador ali, né? Esse elevadorzinho aqui, subiu. Quando a gente pegou o elevador, pra gente subir pra ir lá pra garagem, a gente viu a quebradeira de vidro. As meninas, elas ficaram em estado de choque, porque elas jamais imaginaram, eu também jamais imaginaria que fosse acontecer algo daquela tamanho de brutalidade que aconteceu, né? Aí a gente correu, aí começou a quebradeira de vidro, as meninas começaram a chorar. Estávamos exatamente neste ponto, quando estouram a primeira linha de contenção da Polícia Militar, em que a gente começa a dar o primeiro combate exatamente neste ponto. Então essa é a visão que nós tínhamos em relação ao grupo. E o grupo, do ponto em que eles romperam a linha da Polícia Militar até aqui foram 40 segundos. Ali a gente já começou a dar o primeiro combate, lançando gás de efeito moral. E os nossos policiais, né, que estavam nas viaturas, eles foram retirados à força da viatura e realmente foram espancados ali. A gente vê que é um grupo tão articulado, já sabiam o que estavam fazendo, que vieram com cordas, né? Então eles jogaram cordas e fizeram rapel. E ao retirar essas grelhas, né, essas grades, que são extremamente pesadas, né, eles conseguiram romper essas grades, amarraram uma grade à outra, com camisas e bandeiras, e fizeram de escadas. Ele literalmente apontou e jogou o rojão. Aquele rojão quase pegou no rosto do nosso policial, né? Ele pegou na parte do braço, então ele bateu e depois ele foi para o chão. Nós somos um grupo de mulheres muito pequeno dentro da polícia, mas muito significativo. E muitas ocupam uma posição de chefia, né? Muitas. E todas que estavam em Brasília naquele dia estavam aqui. E nenhuma de nós estava em nenhum momento chorando ou olhando uma para outra. Isso é pessoal, estou te falando, não passa pela nossa carne esse tipo de vulnerabilidade. Bora, fecha os escudos, bem fechado, galera, bem fechado. Abaixa as viseiras, abaixa as viseiras. E aí eu fui à linha de frente ali. Eu era a primeira, eu cheguei meu escudo chegou a ficar apoiado no vidro algumas vezes, porque eu estava vendo tudo acontecer. E aí eu vi aquele pessoal desenvolver um instinto de matar, era um instinto de matar, porque tudo que eles encontraram, eles usaram contra nós. Sai! Sai! Ele sai fora! Percebeu que eu era mulher, a única mulher da linha. E ele estava esbravejando muito e gritando muito. E quando ele percebeu que eu era a mulher da linha, ele começou a direcionar as ameaças para mim, a querer me provocar. Então, assim, eu lembro muito dele ter falado. Ele falou várias vezes: eu tô aqui pelo Brasil, eu tô aqui pelas mães de família, você não é mãe de família? E eu pensando, caramba, eu deixei meu filho em casa. Enfim. E aí ele falava, você vai morrer aqui hoje, você vai morrer aqui hoje. E eu pensava, né, eu vou morrer, mas eu vou morrer nessa linha aqui, ó. Nessa linha daqui você não vai passar.
como a casa a gente pode ver é toda de vidro, né? Alguns manifestantes quebraram os vidros e entraram aqui até pelo museu. Isso aqui foi um dos acessos. A gente estava com uma linha lá e eles chegaram por trás e permaneceram no plenário. Porém, com técnicas de negociação, 3 policiais foram lá, conversaram, acalmaram os ânimos lá dos manifestantes que ali estavam e de dano não teve nenhum dentro do plenário. Tem uma galera no plenário ainda, tem umas 30 pessoas e a gente vai prender essa galera, meu irmão. Algema o braço, um no braço do outro. E aí conseguiu acalmá-los, eles ficaram calmos, cantaram hino dentro do plenário, o ambiente estava controlado. E aí, a partir de certo momento, a gente começou a dividir de 5 em 5, um número razoável, e efetuar as prisões do pessoal que estava ali no plenário. Esperar aqui, né? Daqui a pouco vai ser o Supremo, a galera está se organizando aí, vamos ver. Momento de descanso aqui. A gente só foi sentir assim, um apoio da PM, já era em torno de 6 horas da tarde, 6h10, entendeu? Então aqui na parte do Senado, foi a Polícia do Senado que atuou. A PM aqui na parte externa evacuou o local em torno de 6 horas, 6h10. Enquanto isso estávamos tentando segurar o lado do Senado, só a gente, só a Polícia do Senado. Vocês não tinham pedido ajuda? Tínhamos. Tinha tido até uma reunião anterior, né, para realmente dividir as responsabilidades, dividir o que cada força policial faria, né? Mas enfim, passou, né? E agora Nessa hora vocês não sentiram a falta da polícia? Sim. Até porque o negócio é porque quando vem um grande número de manifestantes, né? A gente precisa do apoio da PM, principalmente na parte externa. Então, quando esse apoio não veio, aconteceu o que aconteceu, né? Então, não é hora de culpar, eu acho, né? Cada um sabe de quem foi a falha, onde foi a falha. A polícia sabia disso? A gente informou. Circulou, e não foi só a subsecretaria, várias agências. A Polícia Militar do Distrito Federal foi informada disso? Foi, doutora? A inteligência da Polícia Militar, acho que trabalhou muito bem, inclusive. Assim, não... Acho que não trabalhou tão bem. Conversei com o Coronel Reginaldo no Viva Voz e o Coronel Reginaldo me afirmou categoricamente que a Polícia Militar não recebeu informação nenhuma de nenhum dos órgãos, nem da Secretaria de Segurança Pública e nem do Governo Federal, da ABIN. Houve informação sobre o que aconteceria no dia 8. Há um relatório da Secretaria de Segurança Pública do dia 6, onde no relatório está escrito textualmente, esse relatório foi entregue no gabinete do secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, ainda no próprio dia 6, o senhor Anderson Torres, então secretário, informando nesse relatório da inteligência, o relatório vai estar disponível também como anexo na internet, onde dizia que a tomada do poder, a manifestação que era convocada como tomada do poder, previa, inclusive existia ameaça concreta de invasão aos prédios públicos. As pessoas vieram voluntariamente participar desse ato, né? Eu acho que a gente não pode dizer que foi uma ação espontânea, descontrolada. Não foi, as pessoas estavam aqui com algum objetivo. Gente, olha isso! Olha que coisa mais linda! Olha isso, gente, olha! Olha se dá para conter um povo desse! Eles tentaram, mas a gente conseguiu! A gente tá aqui! Obrigado, Senhor! Olha isso! Eu não sei o que... Eu não quebrei nada. Não quebrou nada, mas você estava do lado de alguém que quebrou e você não recriminou essa pessoa. Então, você compactuou com aquele crime que foi ocorrido. Eu acho que é no mínimo isso. Ainda não há um balanço geral de todos os danos provocados, as equipes estão trabalhando nesse levantamento, então é a primeira vez que a gente está mostrando aqui esses estragos, aqui na porta do plenário do Senado, né, na entrada do plenário que foi tomada pelos invasores, também a porta foi totalmente quebrada. O plenário, nesse momento, está sendo avaliado por equipes do Senado Federal para que informem se é possível a sessão do Senado ser feita aqui.
Lembrando que os senadores e deputados têm que analisar o decreto de intervenção federal assinado pelo presidente Lula na segurança pública do DF até o dia 31 de janeiro. Era muito importante estar presente no dia de hoje, ministra Rosa, neste ato de solidariedade. Solidariedade aos poderes constituídos, solidariedade ao Supremo Tribunal Federal, solidariedade ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, solidariedade, no final das contas, à nossa democracia. O Senado Federal estará, presidente, amanhã se reunindo, mesmo sem portas, mesmo tendo em meio aos destroços, nós vamos estar nos reunindo para debatermos e deliberarmos, como hoje à noite já o fará, em primeiro instante, a Câmara dos Deputados, para termos ao PDL apresentado pela chefia do Executivo Nacional. Nós não nos ajoelharemos. A presente sessão deliberativa semipresencial é destinada à apreciação do projeto de decreto legislativo número 1 de 2023, que aprova a intervenção federal na área de segurança pública do Distrito Federal, com o objetivo de pôr fim a grave comprometimento da ordem pública. Essa minoria golpista, e não há outro nome, não irá impor sua vontade por meio da barbárie, da força e de atos criminosos. Esses acontecimentos são crimes e, como crimes, devem ser tratados como tais. Não são excessos de manifestação democrática. São crimes que precisam ser punidos. Infelizmente, a gente não sabe se consegue reparar móveis históricos do Palácio Monroe. Na galeria dos presidentes do Senado Federal, eles danificaram 5 pinturas, 4 delas nós vamos tentar reparar internamente, com o trabalho da área aqui do Senado. Já foi danificado aqui. Então, acho que agora a gente está, nessa primeira etapa, reconstruindo fisicamente os espaços, Então, trocar um vidro, trocar um espelho, ou restaurar uma obra, Mas o mais importante para mim ainda é esse momento da reconstrução, dos nossos simbolismos, que eu acho que as instituições estão muito empenhadas, pelo menos eu vejo muito empenho aqui do Senado, da Câmara, do STF, do Palácio do Planalto, de reconstruir simbolicamente o valor da democracia. E é esse bem maior que eu acho que vai ser o legado desse triste episódio. Naquele dia 8 de janeiro, a violência e ódio mostraram sua face mais absurda, o terror. Não foi um episódio nascido por geração espontânea, mas cultivado em sucessivas investidas contra o direito e a Constituição, com o objetivo de sustentar um projeto autoritário de poder. Este prédio foi devassado, obras importantes foram destruídas, roubadas, o patrimônio de todos os brasileiros foi violentado. O autoritarismo de uma minoria inconformada e hostil buscou nos ameaçar e tomar de assalto a democracia. Não conseguiram. Os poderes da República resistiram. Assevero, em nome do Supremo Tribunal Federal, que uma vez erguida da justiça a clava forte sobre a violência cometida em 8 de janeiro, os que a conceberam, os que a praticaram, os que a insuflaram e os que a financiaram serão responsabilizados com o rigor da lei. Nós, na hora, lembramos que o Salão Negro foi o primeiro lugar onde houve essa invasão. E, naturalmente, surgiu a ideia de fazer o caminho inverso, porque eles entraram pelo Salão Negro.
E aí então nós pensamos, bom, vamos fazer o caminho inverso, vamos fazer de dentro para fora, não é? E também no sentido metafórico, né? Ou seja, em vez de atacar a democracia, no sentido inverso, vamos defender a democracia. I'm representing a group of organizations that came together after the January 6th attack on the U.S. Capitol to support the public servants there. So we wanted to express our solidarity and our support for all in the Brasilia community and those who were impacted by January 9th. Da mesma forma que a turba de Trump tentou invadir o Capitólio para impedir a confirmação da eleição de Joe Biden e, portanto, a derrota de Donald Trump, aqui no Brasil aconteceu algo semelhante. Nós estamos assistindo no mundo de hoje um embate violento entre forças não democráticas e as democráticas, com um detalhe, e eu acho que esse detalhe é altamente esclarecedor. As forças antidemocráticas que atuam no mundo hoje chegaram ao poder pelas normas da democracia. Em outras palavras, é uma situação difícil, porque ela é praticamente inédita, em que se chega ao poder pela democracia, faz uso das normas e das leis democráticas para solapar o regime democrático. Isso está sendo visto em vários lugares, como a Turquia, como a Hungria, como se viu nos Estados Unidos com Trump e, de certa maneira, com Jair Bolsonaro aqui no Brasil. A gente veio numa escalada de desvalorização, desqualificação do que é um sistema democrático de governo. E a gente precisa voltar, né, a enxergar esse sistema democrático como o nosso sistema democrático possível, né? Fora dele, a gente vive dificuldades e momentos bárbaros como o que a gente presenciou nesse início de ano.